O Apocalipse explicado. O final da história da humanidade. Imagine acordar em um dia comum, ligar as notícias, e perceber que o mundo começou a mudar de uma forma que ninguém esperava. Guerras surgem em lugares inesperados. Crises se espalham pelas nações. Sistemas que pareciam indestrutíveis começam a ruir. E, em meio a tudo isso, surge uma pergunta que ecoa no coração de milhões de pessoas. Para onde a humanidade está caminhando? Será que o mundo está fora de controle? Ou existe um plano maior conduzindo toda a história? Agora imagine descobrir que, há quase 2000 anos, alguém recebeu uma revelação sobre o destino da humanidade. Uma revelação que fala sobre batalhas espirituais invisíveis, sobre o colapso de sistemas humanos e sobre o dia em que o próprio céu se abrirá. Essa revelação está na Bíblia. No último livro, o livro de Apocalipse. Antes de continuarmos, já deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança. Para muitas pessoas, o Apocalipse parece assustador. Para outras, parece impossível de entender. Mas existe algo que poucos percebem. O Apocalipse não foi escrito para gerar medo. Ele foi escrito para revelar esperança. Porque no centro de todas as visões descritas nesse livro existe uma verdade poderosa. No final da história, Deus vence. O livro começa com um homem chamado João. Ele já era idoso quando recebeu essa revelação. Décadas antes, João havia caminhado ao lado de Jesus. Ele presenciou milagres. Ouviu ensinamentos que mudaram vidas. E também testemunhou algo que marcou sua alma para sempre. Ele viu Jesus sendo crucificado. Naquele momento parecia que tudo havia acabado. Mas 3 dias depois aconteceu algo que mudaria a história para sempre. Jesus ressuscitou. Depois disso, João dedicou sua vida inteira a anunciar essa mensagem. Jesus está vivo. Mas essa mensagem incomodava os poderosos da época. O Império Romano não aceitava nenhum outro senhor além de César. E quando os cristãos começaram a declarar que Jesus era o verdadeiro Senhor, começou a perseguição. Muitos cristãos foram presos. Outros foram mortos. E João foi exilado em uma pequena ilha chamada Patmos. Uma ilha rochosa no meio do mar. Um lugar isolado. Mas foi justamente nesse lugar de solidão que algo extraordinário aconteceu. João escreve que estava em oração no dia do Senhor quando ouviu uma voz poderosa atrás dele. Uma voz tão forte que parecia uma trombeta. Quando ele se virou, viu algo impressionante. Ele viu Jesus. Mas não o Jesus humilde que caminhava pelas estradas da Galileia. Ele viu Jesus glorificado. Seus olhos eram como chama de fogo. Sua voz parecia o som de muitas águas. Seu rosto brilhava como o sol. Diante dessa visão, João caiu ao chão tomado pelo temor. Mas então Jesus colocou a mão sobre ele e disse algo que define toda a mensagem do Apocalipse. Não tenha medo. Essas palavras são fundamentais. Porque muitas pessoas pensam que o Apocalipse é um livro sobre destruição. Mas, na verdade, ele é um livro sobre vitória. Jesus então pede que João escreva tudo o que está prestes a ver. E a primeira coisa que aparece são mensagens para 7 igrejas. Cada uma dessas igrejas representa diferentes realidades espirituais. Uma igreja havia perdido o primeiro amor. Outra estava sendo perseguida, mas permanecia fiel. Outra estava sendo influenciada por falsas ideias. E havia também uma igreja que parecia viva, mas espiritualmente estava morta. Essas mensagens mostram algo importante. Deus não olha apenas para nossas ações externas. Ele vê o coração. Depois dessas mensagens, João vê algo extraordinário. Uma porta se abre no céu. E ele é convidado a subir. Quando ele olha para dentro do céu, vê algo que muda completamente nossa visão da realidade. No centro do universo existe um trono. E nesse trono está Deus. Ao redor do trono existem seres celestiais proclamando continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa visão revela algo poderoso. Mesmo quando o mundo parece caótico, Deus continua reinando. Mas então João vê algo curioso. Na mão de Deus existe um livro selado com 7 selos. Esse livro representa o plano de Deus para a história. Mas ninguém parece digno de abri-lo. João começa a chorar. Até que um dos anciãos diz: Não chore. O leão da tribo de Judá venceu. João olha, esperando ver um leão. Mas ele vê um cordeiro. Um cordeiro como se tivesse sido morto. Esse cordeiro representa Jesus.
Isso mostra que a vitória de Deus veio através do sacrifício da cruz. Somente Jesus é digno de abrir o livro. E quando o primeiro selo é aberto, algo começa a acontecer que mudará o rumo da história da humanidade. O final da história. Quando o primeiro selo é aberto, surgem os famosos Cavaleiros do Apocalipse. Eles simbolizam forças que marcaram a história humana. Conquista, guerra, crises, morte. Essas visões revelam que o mundo vive em um ciclo de conflitos e sofrimento. Mas elas também mostram que esses acontecimentos não estão fora do controle de Deus. Em outra visão, João vê pessoas que foram perseguidas por causa da fé. Elas recebem vestes brancas, símbolo de vitória. Isso mostra que Deus nunca esquece aqueles que permanecem fiéis. Mas as visões continuam. João vê uma grande batalha espiritual. Um dragão aparece. Esse dragão representa Satanás. Ele tenta destruir o plano de Deus. Mas ele é derrotado e lançado para fora do céu. Depois surge uma figura conhecida como a besta. Ela representa sistemas de poder que tentam dominar a humanidade e afastar as pessoas de Deus. Ao longo da história, muitos impérios acreditaram que seriam eternos. Mas todos eles caíram. Porque nenhum poder humano pode substituir Deus. Então chegamos ao momento mais impressionante do Apocalipse. O céu se abre novamente. E João vê Jesus voltando. Agora não mais como o cordeiro sacrificado, mas como o Rei dos Reis. Ele vem montado em um cavalo branco, representando justiça e autoridade. As forças do mal tentam resistir, mas a vitória de Deus é absoluta. O mal é derrotado. Então João vê algo extraordinário. Um novo céu e uma nova terra. A antiga realidade marcada por dor e morte desaparece. Uma cidade celestial chamada Nova Jerusalém desce do céu. E uma voz poderosa declara: agora Deus habitará com os homens. Então vem uma promessa que toca profundamente o coração humano. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá mais dor. Não haverá mais sofrimento. Porque tudo foi restaurado. O Apocalipse termina com um convite. Um convite aberto a todos. O Espírito. Isso significa que a história da humanidade não termina em caos. Ela termina em redenção. E a pergunta que esse livro nos faz é simples, mas profunda. De que lado da história nós estamos? Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa esperança. Deixe seu like, inscreva-se no canal e continue acompanhando nossos estudos da Palavra de Deus. E lembre-se sempre: aquele que prometeu voltar, certamente voltará.